Bom dia, igreja. Dá uma rajada de glória aí, meu amigo. Hoje é dia de festa, dia de celebrar a vida, a ressurreição do Rei. Amém? Todo culto é dia de celebração, mas hoje, Páscoa é algo emblemático para a fé cristã, meus amados irmãos. Não podemos esquecer isso. Saúdo você que nos assiste no YouTube com o nosso abraço fraternal, mas não posso deixar de dar um puxãozinho de orelha. Se você é membro da nossa igreja e está assistindo por YouTube por comodidade ou preguiça, fique esperto. A fé é comunitária. Venha para a célula, venha para o espaço gourmet. A vida do cristianismo é na vida. A ferramenta do YouTube é para plantar semente, para atrair mais gente para cá, para que a gente discipule, treine. E também como uma conveniência, né? Você está viajando, está com enfermidade, mas que a gente não use o YouTube como muleta para assistir os cultos de coberta, sem comunhão. Amém? Vamos ao tema da mensagem de hoje. Meu querido irmão, minha querida irmã, o tema da mensagem de hoje é nossa missão na ressurreição de Jesus. Vou falar mais uma vez. Qual a nossa missão, a minha e a sua missão na ressurreição de Jesus? Se Jesus efetivamente ressuscitou, o que é que isso tem a ver com a minha vida? A pergunta fica, e o Kiko? Se Jesus ressuscitou, e o Kiko? Porque tem dois caminhos, porque se ele ressuscitou, você pode se tornar um cético, não, nada a ver comigo, mais um conto de carochinha, sei lá, e isso fica para os religiosos. Mas se você, como cristão, crer que ele ressuscitou efetivamente ao terceiro dia, isso tem que mudar toda a tua vida. Isso tem que mudar totalmente a tua história, a tua forma de pensar, de viver, de caminhar, de se portar. E que hoje a gente possa estar com essas duas palavras na mente. Ressurreição e missão. A ressurreição do Mestre e a missão é minha e sua. O termo ressurreição tem relacionado a despertar, a se levantar, mas a melhor tradução, a melhor definição de ressurreição que eu acho no contexto bíblico é vitória sobre a morte. Então, quando a gente fala de ressurreição, não, a gente só levanta ou não. Na verdade, Cristo, ele venceu a morte. E a missão está relacionada ao ID, ao comissionamento que ele nos deixou. O que é a missão? O que é o ID? É uma missão, é uma tarefa, é um modo de vida, é uma perseverança, é uma obrigação, é uma persistência, que enquanto nós estivermos nessa vida, se nós cremos naquela ressurreição, nós temos que viver cumprindo esta missão. E hoje nós estamos num momento de ceia, fora de época, né? Fora do nosso habitual primeiro domingo, porque é uma data muito especial, nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo, mas eu queria convidar você nessa manhã a fazer um balanço fora de época. Em geral, a gente tem perdido a capacidade de refletir, de ponderar, de autorreflexão, de autoconhecimento, e muitas vezes, se lá fazemos ali no último dia do ano, uma avaliação breve e sigo a vida. Mas o convite hoje é para você fazer um balanço fora de época, como está a minha e a sua vida espiritual, no tocante à ressurreição. A gente sempre vai estar ancorando na ressurreição de Cristo. E a fé cristã, meus amados irmãos, tem duas datas mais relevantes, mais comemoradas, Natal e Páscoa. O Natal celebra a vida, o nascimento do bebê Jesus, e a Páscoa, sua morte e a sua ressurreição. E não por acaso, essas duas datas elas são massificadas, degladiadas para ser tirada do contexto, para ser diluída, para se tornar um objeto comercial. E nós, como cristãos, temos que ficar muito alertas quanto a isso. Porque senão Páscoa vai se resumir qual ovo eu vou comprar para o meu filho. Nada contra o ovo. Você pode fazer chocolate redondo, quadrado, amassado, batido, diluído. Nada contra. Mas não se resume a isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E em ordem de importância, meu amado irmão, primeiro a Páscoa e depois o nascimento. Natal é importante, mas foi o início. Mas a obra se consumou na Páscoa. Que nós possamos entender que nós estamos vivendo hoje o ápice da história. Nós estamos vivendo 2022 depois de Cristo, porque ele ressuscitou. E ele vive. E ele reina. Um erro na nossa cultura, principalmente ocidental, principalmente em países muito enraigados no catolicismo, como base cristã, é também comemorar a Páscoa de uma forma derrotista. É massificado um Jesus Cristo cabisbaixo, ensanguentado na cruz, fraco. E aquilo ali vai entrando na mente durante toda uma vida, e muitas vezes a benção que nós temos de Páscoa é de Jesus cabisbaixo, fraco e ensanguentado.
Mas a Páscoa é a cruz vazia. A Páscoa é a cruz vazia, é a tumba aberta e ele ressuscitado com um corpo glorificado. Nós temos que ter também essa menção, isso muito cravado na nossa mente. Primeiro, ou eu não comemoro, deixo o comercial ditar o que é a minha Páscoa, ou eu tenho uma Páscoa que está mais relacionada à morte. Não, Páscoa é celebração, é o marco da história. E hoje nosso objetivo é entrar um pouquinho mais fundo no tema ressurreição. E o tema ressurreição, meus amados irmãos, ele não é inédito em Jesus. A gente viu casos de ressurreição na Bíblia, tem Elias, Eliseu, o próprio Paulo ressuscitando Eutico, o próprio Jesus fez milagres de ressurreição, como o pastor Edu leu, na vida de Lázaro. Mas o que difere o milagre de ressurreição de Cristo dos demais é porque nos outros era alguém com fé mencionando o poder de Deus para ressuscitar outro. E Jesus é completamente diferente. Ele, por si mesmo, deu todo um roteiro, disse o que ia acontecer, cumpriu o que ia acontecer e ressuscitou, trazendo do Hades as chaves da porta do inferno. Amém? E esse foi o maior ato de amor da história, o maior ato de amor e de impacto na história. Mas a fé cristã, meu amado irmão, também é uma fé comunitária, como eu disse no início, mas também é uma fé de repetição. Muitas vezes a gente aprende por repetição, por exaustão, por gastar toda uma vida lendo esse livro, se esmerando nesse livro. E nesse tocante à repetição, para a gente chegar no contexto de ressurreição, eu vou ter que fazer uma retrospectiva até chegar na ressurreição. E alguém vai dizer, poxa, mas eu já vi essa historinha a cada 100 vezes. Você usa 200, 300, 400, 1000. Quando você está ouvindo, você está usando seu ouvido por um bom motivo. Quem está usando tanta coisa repetida aí que não serve para nada, porque a fé cristã e a fé judaica ela é passada de geração em geração por repetição. Um exemplo que eu gosto nesse tocante é George Miller, o pai dos órfãos de Bristol. Estima-se que esse homem, convertido já adulto, ele leu a Bíblia mais de 300 vezes. Em torno de 6 vezes por ano. É porque ele tinha algo novo que ele não sabia? Não, é porque era sede em cima de sedes e descobrindo tesouros escondidos. Aí você pega a vida de George Miller, o quanto ele escavou na profundidade bíblica, o que ele teve de reflexão, e muitas vezes uma pessoa que leu 2 versículos na Bíblia. Não é só sobre salvação, é sobre dimensão de profundidade e de conhecimento de Deus. E no tocante a essa retrospectiva, esses highlights, a história começa com o que João relatou em João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ali ele remete que o Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, ele já era um com o Pai, lá na criação, lá no Gênesis, o Deus Elohim. Passa-se alguns séculos e começam a surgir profecias acerca de um Messias, um libertador, que viria para pôr ordem no caos do povo judeu. Tem alguns salmos messiânicos, mas a maior contribuição nesse tocante é do profeta Isaías. Ele tem muitos escritos relacionados à vida do Messias, dizendo que viria um Emanuel, um libertador, que nasceria de uma virgem. A história corre mais alguns séculos e aquilo que foi predito por Isaías ocorre através de Maria. Ela engravida do Espírito Santo e ali em Belém ela vai ter o seu filho, o menino Jesus, e um ato marcante no nascimento de Jesus é que no mundo espiritual a dimensão é completamente do nosso número do mundo natural. Para o mundo natural ali era apenas mais um bebê nascendo. No mundo espiritual, os anjos já haviam e diziam, esse é o rei do universo, e gritavam hosanas nas mais altas alturas. E ali se passam 12 anos, e uma outra data emblemática na vida de Jesus Cristo, ali é o momento onde o judeu ele deixa de ser criança e assume a sua senioridade em relação à fé, se torna um homem, e ali no templo ele buga o sistema religioso relacionado aos mestres da lei, ele faz perguntas e respostas que eles não conseguem compreender, e eles ficam impactados com a sabedoria daquele menino. Andamos um pouquinho mais para a história, com 30 anos, ali o relógio começa realmente a contar aceleradamente, ele encontra João Batista diz que não é digno nem de amarrar-lhe as sandálias, mas ainda assim, o próprio mestre humilde, não é necessário começar da forma certa, você me batiza, e ali ele recebe o Espírito Santo como uma pomba e escuta dos altos céus a voz do Pai, esse é meu filho amado, em quem tenho muita alegria. E num período de 3 anos, ele amou como ninguém, curou como ninguém, sofreu, amou,
denunciou, ele teve a maior intensidade que uma pessoa pode ter, ele teve durante 3 anos da história. Quando a gente vê tudo o que Jesus fez, foram em apenas 3 anos. E quem melhor descreve isso é o próprio apóstolo João. No seu último verso ele diz: se eu juntasse tudo o que vi, escrevesse todos os livros que poderiam ser escritos, não teria espaço para catalogar tudo o que eu vi. Então o que a gente vê aqui ainda é uma fração, é a nata que ele permitiu que a gente visse, porque muitas mais coisas aconteceram através desse mestre. E esse mestre, ele era um mix de pastor e mestre, né? Porque ele fazia milagres e ensinava, fazia milagres, acolhia, e ali ele era a completude do Pai, seleciona 12 improváveis, pessoa como Pedro, intempestivo, o Zelote, que era um sanguinário, Mateus, que gostava de um dinheirinho, um por fora, um caixa 2, mas ainda assim, com aquele time de improváveis, ele muda a história. Só que caminhando já para perto da ressurreição, ele começa a anunciar que algo teria que acontecer, que chocaria o mundo, porque o mundo esperava um Messias guerreiro para substituir Davi, para subjugar Roma, para ser um novo império mundial, e ele vem dizendo que não tem nem onde reclinar a sua cabeça, dizendo que o reino dele não é desse mundo. E ali ele começa a revelar a sua grande missão, que era, só um adendo, né? E Jesus era tão magnífico, que ele fazia milagre e pedia para as pessoas não falarem acerca dos milagres. Ele curava um mudo que nunca falou, disse: não fale não, viu? Um cego que via sendo puxado, não disse para ninguém não. Obviamente, porque ele sabia que a consumação de tudo seria a cruz. Tudo isso era periférico relacionado ao que acontecia. As multidões já vinham, ele não tinha, como nós, necessidade de alta aprovação, questões emocionais. Ele era pleno em si, ele não tinha que ter aprovação. Não, ele fazia isso, não conta para ninguém não. E quanto mais ele dizia que não conta, mais as multidões vinham. Mais as multidões vinham. E nesse contexto ali, ele chega que ele tem que começar a anunciar o plano perfeito. Ele começou a revelar, em algumas formas criptografadas, ele falava: o templo você está vendo? Em 3 dias eu destruo e ergo. Aí o pessoal não entendeu. Como assim? Em 3 dias ele vai destruir isso aqui? Demorou décadas para ser feito. Ele estava falando da sua própria ressurreição. Quando os fariseus pedem um sinal, ele diz: nenhum sinal eu vou lhe dar, a não ser que seja o sinal de Jonas, remetendo a 3 dias na barriga do peixe, também a ressurreição. Mas ele também começa a dar sinais claros. Amém, filha? Ruth está concordando. E ali ele começa a dar sinais claros, claríssimos acerca disso, e em um momento ele chega a dizer para Pedro, para os discípulos: é necessário que eu morra. Não tem outro caminho, não tem atalho, não tem plano B, o plano é único. Eu vim para o mundo para morrer na cruz e absorver todo o pecado substitutivo, é necessário. Aí Pedro, intempestivo, Jesus vai repreender Jesus. Aí Pedro diz: aparta-te de mim, Satanás. Em outro momento ele revela o plano mais uma vez: é necessário que eu morra. Aí Pedro diz: não, a gente é que morre. Aí Pedro diz: hoje mesmo você vai me negar. Então Jesus ele deixou muito claro essa missão, mas ainda assim ele é aprisionado e sofre todos os impactos de uma condenação injusta. Como o pastor Edu disse, ele entrou exaltado no jumentinho, todo mundo gritando hosanas, e pouco tempo depois ele estava sendo preterido para Barrabás, um criminoso, e ali ele tem que sofrer a maior condenação do Império Romano, que era a morte de cruz. Isso é tão distante da nossa realidade, meus amados irmãos, a gente não entende assim. É tão distante o sofrimento da morte de cruz, porque a gente fala: não, a gente acha que levou umas chicotadas. Não, a morte de cruz, cadeira elétrica é fichinha, morrer na câmara de gás era fichinha, essas coisas todas que a gente vê era muito pouco, porque a morte de cruz era uma morte de um ciclo de desconforto. Quem estudou a morte de cruz, o corpo era primeiro moído com muitos açoites, tudo, e depois ele sofria os cravos e ficava numa posição que era completo desconforto. Eu tentava poupar as mãos, botava peso nos pés, sofria os pés, tentava aliviar os pés, pendia para as costas, tentava aliviar as costas. E nesse ciclo de constante sofrimento, a pessoa morria asfixiada. Então a gente não tem noção do que foi esse sacrifício na cruz. A gente não consegue dimensionar isso. Como se ele tivesse acordado do nada, não. Ele foi moído. E aquela cruz era para ser minha. Aquela cruz era para ser minha. Aquela cruz era para ser sua. Aquela cruz era para ser nossa, meu amado irmão.
quando a gente pensa nisso, que era para nós ter puxado aquela cruz, todo aquele sofrimento, e ele sozinho, como um cordeiro mudo, ele foi lá e substituiu. Ele disse: deixa comigo, deixa comigo. Eles nem imaginam o tamanho do meu amor, eles não imaginam. Mas, Pai, é necessário que eu faça. E ali, ele morre, ele brada, e ali um caos de dúvida se instaura, porque muitas pessoas foram curadas por eles, e eles: como é que eu fui curado por ele e ele morre daquele jeito? Alguns que não acreditavam realmente eram um salafrário enganador. E ali eu fico imaginando Jerusalém com fofoca, fake news, os contrários a favor querendo entender o que aconteceu naquela cruz. E nesse contexto nós vamos ao texto bíblico. Abram suas Bíblias em Marcos capítulo 16. Por gentileza. Vamos ler agora o relato de São Marcos acerca dessa ressurreição. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditavam nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe farás mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Amém, glória a Deus. Dito isto, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse trecho de São Marcos, eu extraí 5 lições que a ressurreição tem para mim e para você. Se Jesus ressuscitou, como ele ressuscitou, se tudo isso é verdade, como nós cremos que é verdade, nós temos que absorver alguns ensinamentos dela. A primeira lição é que a ressurreição, ela gera incredulidade. É natural você, quando adentra essa mensagem no primeiro momento, você ser confrontado com a ressurreição de Cristo, talvez a primeira coisa que surja no meu e no seu coração seja incredulidade. Será que é? Será que foi? Será que não foi? A razão, o racionalismo. E ali você fica. E por que você diz, Júnior, que é natural que surja a incredulidade? Fato. Jesus, ele deixou muito claro o que ia acontecer. Ele disse que ia encontrar na Galileia, ele disse como é que ia ser antes, ele disse o prazo que ia durar, mas ainda assim, ninguém creu. José de Arimateia, que fez toda uma articulação com romanos para tentar guardar o corpo de Jesus e fazer um sepultamento, se ele cresce efetivamente na ressurreição de terceiro dia, ele teria que fazer isso? Não.
As mulheres que são relatadas aqui no capítulo 16, se elas crescem efetivamente na ressurreição, elas teriam investido dinheiro para comprar especiarias aromáticas para tratar o defunto. Isso era uma rotina judaica para que depois você buscasse os ossos e colocasse numa tumba. Os próprios discípulos, Pedro já de imediato não creu e negou. Mas aí, a gente pode dizer, como é que eles não creram? A gente não é melhor do que eles não, viu? Ou até muito pior do que eles. Eles suportaram muito mais coisas que nós não suportaríamos. Nós não suportaríamos. Vamos ao texto novamente, vamos ler o verso 5 e depois o 9 a 13. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulso 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois que Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Não creram, não creram, não creram, não creram. Então, o impacto da ressurreição de Cristo, ele pode gerar, sim, um impacto de incredulidade. As mulheres, elas estavam dispostas, porque o sepulcro ele foi guardado com soldados romanos, porque existia uma corrente que achava que os discípulos iam roubar o corpo. Elas estavam dispostas a comprar as especiarias, estavam dispostas a tentar negociar com os romanos, a tentar conseguir gente com força para arrancar a pedra, fazer toda essa parte burocrática, e tudo isso elas criam. Mas quando chega lá, que vê a pedra removida e vê um anjo, elas ficam estarrecidas. Elas preferiam ver o defunto fedido do que o anjo de luz. E a pergunta que fica, meu amado irmão, é que Jesus ele é tão gracioso, na verdade uma pergunta, não uma afirmação, porque elas vão e não encontram, ficam amedrontadas, aí Jesus aparece só para Maria Madalena. Eu vou ratificar, vou restaurar a fé dela. Maria Madalena crê e vai e volta aos 11. Chega nos 11, eles não creem. Jesus pega 2 no meio do caminho, aparece para esses 2, restaura a fé desses 2, eles creem, volta, conta para os outros 9, eles também não creem. Aí Jesus ele tem que colocar todo mundo na mesma sala, se tiver alguém fora, não vão crer de novo. Aí ele aparece para os 11, e aí ele pergunta, e aí, vocês vão crer ou não vão crer? Então, nesse contexto, meu amado irmão, a incredulidade é algo que esbarra e efetivamente ocorre. Aí a pergunta que fica, mas se a ressurreição é tão poderosa como é e como foi, como é que essas pessoas ficaram incrédulas? A resposta é, grave essa frase, o sofrimento ele apaga a promessa. Existia uma promessa muito clara, muito linda, mas o sofrimento ele foi tão duro, tão grande, tão inesperado, que quando o sofrimento veio, todas as bases de fé deles foram dilaceradas. Meu amado irmão, pode ser que você, que está nos assistindo, está aqui também esteja nessa mesma situação. Você quer até crer na ressurreição de Cristo, você quer até acreditar em Jesus, mas você quer ancorar no seu sofrimento. Mas se eu estou sofrendo, Jesus não é Jesus, ressurreição não é ressurreição. Se eu estou crendo, por que Ucrânia? Se tem ressurreição, por que sofrimento? Por que guerra? E você quer ancorar a sua capacidade de crer no sofrimento. E o sofrimento, na verdade, ele vai lhe tirar do foco e vai lhe impedir de crer. O segundo impacto da ressurreição, meu amado irmão, minha amada irmã, é que a ressurreição, ela gera naturalmente incredulidade, e depois da incredulidade, ela pode gerar medo. Vamos ao texto que está 5 a 8. Vamos de 5 a 8. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Aqui, a primeiro bloco era, não creram, não creram, não creram. E aqui, medo, assustadas, amedrontadas. E aqui é um jogo de palavras no grego, que não é um medinho, como uma pessoa pode ter medo de um animal peçonhento. Eu estou com medo, ou como eu tenho medo de escuro.
o jogo dessas palavras, ela fala uma desconstrução absurda. É medo com ansiedade, com angústia, com vontade de correr, com vontade de júbilo. Quando elas começaram a ver que o anjo estava dizendo era verdade, elas foram destruídas com aquela verdade. Ficaram apavoradas. E nesse tocante, meu amado irmão, se isso não aconteceu comigo e com você, é um sinal de alerta. Porque a ressurreição ela tem que ter um impacto tão grande de destruir os nossos pilares, de destruir as nossas bases, não ser um medinho assim. A ressurreição ela tem que nos desestruturar. E nesse tocante tem um pensamento de um teólogo que eu gosto muito, que ele fala que Jesus ele é um gentleman. Ele está do lado de fora e ele bate para poder entrar. Mas se você permitir, Jesus vem, entra e muda a minha história, ele não vai tirar o vazamentozinho do chuveiro e nem mexer no rejunte, não. Ele vem com a marreta e já pega todas as pilastras e vem derrubando tudo. Para que toda a sua base de concepção, de conhecimento, de confiança, de ilusão, ele destrói tudo, para que você morra e ressurja uma nova situação. Um outro teólogo vai dizer que a palavra de Deus, independente da forma que ela é falada, pode ser com uma voz mais doce ou mais grossa, ou num contexto um pouco mais informal, independe, mas se a palavra ela é pregada diretamente para uma pessoa, ela é igual a um leão enjaulado. Você não consegue dizer que o leão vai ser mansinho, que o leão não vai fazer o propósito dele. Quando você solta essa palavra, ele entra e destrói tudo. Ele dilacera tudo. A palavra de Deus é como esse leão que ele entra, dilacera tudo, destrói tudo no bom sentido, para que ali você saia uma nova criatura. Então nós temos que entender sim que o medo é algo que também acontece como algo natural. Nós temos duas questões naturais, a incredulidade e o medo. E agora a gente adentra, se eu tenho medo e a incredulidade, qual é o passo para me resolver essa equação, essa fé? O justo viverá pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Se com a tua boca confessares e crer no teu coração que Jesus é o Filho de Deus. Então, na bifurcação, você só vai vencer a incredulidade e o medo com fé. Então, fé é o caminho para a ressurreição em Cristo. Cristo ressuscitou e para nós adentrarmos essa ressurreição com Ele, é necessário fé. Vamos ao verso 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Jesus ele é tão grande em misericórdia que ele apareceu para Madalena, apareceu para os 2, apareceu para os 11, e ele chega com os 11, e aí, vou contar com vocês ou não? Vocês vão adentrar no barco ou não? Na missão ou não? E ali, ele restaura a fé dos seus discípulos, e é necessário ter fé. E essa questão de fé, meu amado irmão, é uma problemática do nosso mundo natural, carnal, de homem, de mulher. No mundo espiritual não tem fé, porque todos já têm a completude do que acontece. Demônios, quando vem Jesus, eles se curvavam e pediam humildemente, mestre, deixa eu sair. Eles não têm dúvida do senhorio de Cristo. Os próprios anjos, quando viam um bebê, ele tinha certeza que ali era o Senhor do universo, e ali adorava também o Senhor do universo. Mas essa luta de fé é nesse mundo, e é o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Mas esse Deus, ele é tão gracioso, tão misericordioso, que ele até nos nossos lapsos de fé, ele nos ajuda. Tem um caso no Evangelho de Marcos, onde um pai leva um jovem para os discípulos expulsarem demônios, e eles não expulsam. Aí Jesus volta a falar com esse pai, e diz, você tem fé? Tudo é possível ao que crê. Mas a resposta desse pai, que está no verso 24, é uma das coisas mais lindas em toda a Bíblia, na minha humilde opinião. Ele diz, Jesus, eu creio. Aí logo depois, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Ele não conseguia enganar Jesus. Porque se ele truca dizendo que cria e Jesus via incredulidade, o milagre não saía. Mas eu creio, mas ainda tem uma pontinha aqui, me ajuda. Aí Jesus diz, não, vou passar ele aqui para ele ser promovido na questão da fé. E Jesus ainda está aqui hoje. Talvez tenha alguém que esteja com um lápisinho de fé, você faça essa oração. Jesus, eu creio, mas me ajuda a vencer o que ainda tem de incredulidade do meu coração. Me ajuda a ser completo nessa fé em Ti. Não ajuda a ser meia boca, não ajuda a ser 70%, 80%. Me ajuda a crer completamente. Me ajuda a crer completamente. Ponto 4, que é o cerne principal da nossa pregação, é que a ressurreição, ela exige uma missão.
Como eu falei, e o que é que eu tenho a ver com isso? Se você crê, se você passou pelo filtro da incredulidade, do medo, e pulou de cabeça no Evangelho com fé, aí o resultado disso tem que ser uma missão, uma vida de devoção e coerência com esse Evangelho. Não, mas eu só quero Jesus, mas eu não quero a missão. Eu disse, não, Jesus sem a missão dele não é cristianismo. É por isso que a gente vê muitas coisas que envergonham o Evangelho de Cristo, que são pessoas cumprindo as suas próprias missões. Não está cumprindo a missão do Mestre. E vamos à missão, verso 15 ao 20. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhe farás mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com os sinais que a acompanhavam. Depois que você passa pelo filtro da fé, meu amado irmão, tem a missão, que é isso que ele disse, ir por todo mundo, pregar o Evangelho para toda criatura, anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho, Júnior? É uma boa notícia, que eu estava condenado, eu devia puxar uma cruz e ser condenado dela, ver um Senhor do universo que teve misericórdia de mim, morreu no meu lugar, me salvou, e essa cruz está disponível, essa ressurreição está disponível para todo aquele que crê. Eu até tenho um pensamento que eu compartilhei esses dias. Se você não consegue compartilhar o Evangelho de uma forma simples, talvez você nem entendeu. Porque o Evangelho é isso. Ele veio, morreu no meu e no seu lugar, éramos condenados e Ele nos salvou. E Ele continua dizendo, quem crê será salvo da mesma forma. Quem crê será salvo da mesma forma. Só que cumprir essa missão de Cristo tem um alto preço. Aí é o paradoxo do cristianismo. Como é que a graça que é de graça tem um alto preço? A graça é de graça, não tem nada que eu ou você possa fazer para ser salvo, nenhuma boa obra, nada de virtude. A graça é favor imerecido de Cristo. Mas Tiago, ele relata muito bem isso quando ele fala, se você encontrou isso, me mostra o resultado, me mostra o fruto, me mostra as tuas obras. Quando a gente é encontrado por esse Jesus e cumpre essa missão, naturalmente, o caráter de Cristo, ele tem que ser externado. E ali, os discípulos, eles entendem isso, são restaurados na fé e passam a cumprir essa missão. O Pedro, sem a missão, sem o acordo da missão, ele negou Jesus 3 vezes. Após ter sua fé restaurada, após receber o Espírito Santo e ali fechar com Jesus, eu estou nessa missão, ele vai e prega um sermão em Atos 2, que 3.000 se convertem. E o resumo desse sermão está em Atos 2, 32, que diz o seguinte, Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. Ponto. Tem sermão mais simples do que isso? Ele só pregou a ressurreição. Sabe aquele Jesus que a gente achou que ele era o cara, que ele era o Filho de Deus, que foi crucificado, que todo mundo achou que acabava ali? Não acabou. Até nós tivemos crise de fé. Até nós duvidamos, fraquejamos, mas ele restaurou a nossa fé. Apareceu uma, apareceu duas, apareceu para nós 11. E nós somos testemunhas desse fato. E como nós vimos, nós não podemos negar o que nós vimos. Aí quando outro momento eles são presos, e eles apanham para negar essa mensagem, ele diz, convém obedecer a Deus ou aos homens. E ali, vendo o que ele viu, Pedro, os apóstolos, eles pregavam simplesmente a ressurreição de Cristo. Ele pregava tão simples quanto isso. Jesus, ele ressuscitou e é o Senhor do universo. Que a gente possa viver nesse tocante. Só que essa missão, meu querido amado, minha querida, meu amado e minha amada, ela tem um preço e não é barato. Como assim, Júnior? Quanto custa seguir Jesus? Tudo. Quanto custa seguir Jesus? Morrer. Quanto custa seguir Jesus? Renunciar. Quanto custa seguir Jesus? Se humilhar. Custa tudo isso. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele não faz um contrato com linhas miúdas, não. Venha, me sirva e ali as linhas miúdas. Não, ele deixou muito claro qual era o preço do discipulado.
Largo é o caminho que leva para a perdição, e estreito é o caminho que leva para a salvação. Que você quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Vocês serão humilhados, vocês serão perseguidos pelo meu nome. Vocês terão que sofrer pelo meu nome, mas isso não é o fim. Então a gente tem que entender, meu amado irmão, que esse evangelho raso, cool, venha para Jesus, que é só amor, frufru, não existe. Existe um preço no discipulado. E se a gente não entender isso, muitas vezes a gente pode estar achando que está no evangelho, cumprindo qualquer missão que não é a missão de Cristo. Cumprindo qualquer missão que não é a missão de Cristo. Mas existe notícia boa, a melhor de todas elas. Existe uma promessa para os que vivem pela ressurreição de Cristo. Marcos 16, 19. Depois de ter-lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou à direita de Deus. Em outro texto ele diz, eu estou indo para o Pai, e ali eu vou lhe preparar uma morada. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa do nosso Pai há muitas moradas. E a crise de fé, meus amados irmãos, é porque nós estamos querendo crer na ressurreição de Cristo, querendo colher toda a recompensa nessa vida. A conta não fecha. Se a gente quiser seguir Cristo por melhorias na nossa vida, nessa vida, que Ele pode dar ou não, uns mais ou menos, de acordo com a benevolência, de acordo com o tratar dEle na vida de cada um, a gente vai definhar no discipulado. Porque o discipulado é pela Jerusalém de Deus, é pela cidade celestial, é pelo local eterno. Porque Jesus ele é magnífico na sua negociação. Quer vir? Custa muito. Custa muito. Numa perspectiva humana. Se você travar na perspectiva humana, você vai definhar. Mas se você abrir por olho espiritual, o que é que custa uma vida de devoção a essa causa relacionada a um reino eterno, ao meu lado? Onde não vai existir choro, ranger de dente, sofrimento, crise, peste, doença. Então, a gente só vai conseguir suportar o discipulado se a gente viver com a consciência que a verdadeira recompensa é a futura. Júnior, e os meus problemas aqui? Pode resolver, pode não resolver. Ele não tem compromisso com a sua satisfação, tem compromisso com a sua transformação e com a minha transformação. Nós cremos que ele pode melhorar? Sim, a gente ora. Muitas vezes ele faz, a maioria delas, mas ele não crava isso como responsabilidade dele. A responsabilidade dele é nos levar transformados para reinar com ele em glória. Você pode projetar aqui para mim, por gentileza? Se puder abaixar as luzes também, para a gente refletir um pouquinho do que a gente já falou hoje pela manhã. Vou chamar o Moisés aí para fazer um dedilhado para a gente. E aqui, gente, é o que a gente resumiu dessa mensagem. A gente tem ali 2 pontos que tem 2 caminhos que a gente já trava. É a incredulidade e o medo. A ressurreição ela pode esbarrar no medo ou na incredulidade. Se você passar pela fé, que é o 3º ponto, você adentra na ressurreição e ali você consegue assumir a missão de Cristo. E assumindo a missão de Cristo, você adentra a promessa, que é a nova Jerusalém de Deus. Muito simples quanto isso. Medo ou incredulidade me travam. Dou um salto de fé, adentro a missão e da missão eu vivo pela promessa da Jerusalém celestial. Muito obrigado. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu queria fazer algumas perguntas para você nessa manhã. Se você efetivamente crê na ressurreição, se você crê que Ele veio nessa terra, é o Filho de Deus, morreu entre os mortos, morreu, venceu a morte, voltou com a chave da morte e do inferno, é o Filho de Deus, passou 40 dias aqui, subiu aos céus, e Ele nos deixou uma missão de viver por Ele, de entregar tudo por Ele, de morrer por Ele se necessário, de ser totalmente fiel e leal a Ele. E a pergunta que fica é que eu e você façam um balanço. Como é que está o balanço da nossa vida? Como é que está a nossa missão em comparação à ressurreição? Não em comparação a quem eu era, ao A, ao B, ao C, não. Eu estou vivendo condizentemente com essa missão, com o preço dessa missão, que nós possamos, em nome de Jesus, viver por essa missão. Que nós possamos viver por essa missão, em nome de Jesus. E ainda de cabeça baixa, eu vou compartilhar um testemunho, e eu queria que você
tente visualizar, não precisa olhar para mim. Essa semana eu estava trabalhando fora de São Paulo e num desses dias, no final do expediente, eu estava com a minha Bíblia na bolsa, retirei a bolsa, algumas coisas da bolsa, e um colega de trabalho que eu tenho pouco contato, ele viu a minha Bíblia e ele perguntou: você é crente? Eu disse: sou crente sim. E aquilo ali deixou ele intrigado, e ele, no final do expediente: mas você é crente mesmo? Eu disse: sim, sou dos piores, sou pastor. E ali deixou ele meio mais desconfortável ainda. E durante 3 dias eu ia para o quarto e ficava preparando o sermão e voltava e pregava a mensagem da ressurreição para esse homem. E eu vi esse homem no café, às vezes no horário de almoço, no final do dia, ele passar por todas essas fases. A primeira resposta dele, um homem que lê, seus 50 anos, culto, foi incredulidade. Tudo que falava ele rebatia. E eu apenas contra-argumentava com a palavra, e aquele fruto da incredulidade foi furado. Mas depois da incredulidade ele adrentou no medo, que aí ele começou a dizer: mas Júnior, se isso que você está falando é o que você está falando, se Jesus ressuscitou, se Ele é o Rei do Universo, toda a minha forma de vida não faz sentido, tudo que eu me pautei até aqui não tem sentido algum, a minha vida não se resume a vir aqui e tentar melhorar, deixar algumas coisas para os meus filhos, a minha vida não se resume a tentar ficar preenchendo buracos com satisfações internas, e a religião A, B ou C também não faz sentido. Eu disse: meu amigo, eu ancoro a minha fé na Bíblia, eu não estou falando minhas palavras, estou falando a palavra de Deus. E aquele homem, ele ficou perturbado com essa verdade, ele foi tomado pelo medo, e ele parou na bifurcação da fé, porque, sendo honesto com ele, eu disse: o preço do discipulado é caro. Ele estava num terreno fértil e propício, para se eu falar: você ama Jesus, ele erguer a mão e eu forçar uma profissão de fé. Mas isso é muito simples, porque ele, como inteligente, ele perguntou de atos da história, de coisa que acontecia, ele falava: Júnior, é tudo ou nada. Eu disse: é tudo ou nada. Então, se eu aceitar isso aí, muda totalmente a minha forma de vida? Muda totalmente a sua forma de vida. E eu vou ter que deixar mandar muitas coisas? Vai ter que deixar mandar muita coisa, mas ele vai te ajudar nesse processo. E ali ele ficou perturbado assim, e ele foi muito sincero: Júnior, eu não tenho dúvida que ele veio, que ele morreu, que ele ressuscitou, isso para mim já está muito claro. Mas eu ainda não tenho certeza se eu quero, com os olhos marejados, entregar tudo para ele. Eu disse: não tem problema, meu irmão, continue orando, lê a Bíblia, mas tenha certeza, se você adentrar nessa fé, é tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. E dentro desse contexto, meu amado irmão, eu queria fazer um convite, se tem alguém aqui nessa manhã, ou que está nos assistindo, que ainda não deu esse all-in, esse tudo ou nada para Jesus, que ainda não o confessou como Senhor e Salvador, e quer fazer isso hoje, seja aqui no templo, se você estiver aqui, erga a sua mão, a gente vai orar pela sua vida, e se você está nos assistindo, deixe o seu nome, a sua cidade, e eu peço que você faça essa oração comigo, e se você assistir esse vídeo depois, vai ficar disponível, coloque a mão no seu coração e faça também essa oração. Senhor Jesus, reconheço que Tu és o Filho de Deus, reconheço que Tu veio a este mundo, morreu e ao 3º dia ressuscitou, e reconheço, Deus, que eu não posso ficar inerte a essa situação. Num ato de fé, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, te peço perdão pelo meu pecado, me comprometo, Deus amado, com essa missão, que ela é onerosa, eu tenho ciência da missão, eu tenho ciência de onde eu estou entrando, mas te peço ajuda, Senhor, para adentrar nessa missão com toda a responsabilidade. Perdoa, Senhor Deus amado, os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, me ajuda a viver por Ti e para Ti, Jesus. Mas eu tenho um outro convite, meu amado irmão, que é para você que é crente, talvez batizado, cresceu na igreja, está na igreja, membro, mas ao ser confrontado com a mensagem da ressurreição e fazer um balanço, como é que está a sua missão, a conta talvez não fechou. Eu disse: pô, Jesus, eu creio na ressurreição, mas quando eu vou ver na minha missão, a minha missão não está condizente com essa ressurreição. Mas a cruz, ela é local de recomeço. Aquele mesmo Cristo que foi misericordioso por diversas vezes para restaurar a fé daqueles homens, Ele está aqui hoje, está dizendo: filho, você quer recomeçar? Você quer cumprir essa missão? Mas tenha ciência da responsabilidade. Talvez você até me aceitou de uma forma aleatória, talvez até você fala muitas coisas, mas talvez você ainda nunca assinou um contrato de compromisso comigo nesse nível mesmo de assumir a missão. E que em nome de Jesus você não faça essa oração de uma forma emocional, porque a palavra de Deus diz que quando a gente faz um voto com o Senhor, um compromisso com o Senhor, a gente tem que se esmerar para cumpri-lo. E a pergunta é para você que é crente e quer, em nome de Jesus,
fazer uma aliança, renovar a aliança com Cristo, aproveitar a mesa, o banquete, essa data emblemática, a Páscoa de 2022, para ser um marco na sua vida e assumir um compromisso com essa missão de Cristo, que você faça essa oração. Harakarabaraladakarai. Zerekere halarabaraladarabaralai. Serekarabaralai, herekarabaradai. Namarana hedekere baraladai. Eis que estou à porta, igreja. Zarakarabaradai. Herekere karabaladai. Aquele que quiser vir após mim, zerekarabaladai. Pega a sua cruz e me siga, zarakalabaradai. Não tem outro caminho, horokorobolodô. Eu sou o caminho, harakarabaladai. A verdade, derekerebaradai. A vida, darabaradai. Não existe outro além de mim. Herekerebaradai. Eu sou o alfa, haralarabaradai. O ômega, harakarabaladai. O princípio, herekerebeledei. O fim, dorokolobolodô. Tudo está em mim. Tudo voltará para mim, zarakarabaladai. Curve-se, herekerebaladai. Arrependa-se, herekerebaladai. Transforme-se, herekerebaladai. Mude, herekerebaladai. Transforme-se, herekerebaladai. Mude, herekerebaladai. Eu posso todas as coisas, herekarabaladai. Eu posso te transformar, herekarabaladai. Eu posso te restaurar, herekerebaladai. Eu posso te modificar, herekerebaladai. Eu posso todas as coisas, dorokorobolodô. Não há outro além de mim, zarakarabaladai. Eu sou o Senhor, harakarabalai. Criei todas as coisas, zarakarabaladai. Com o poder da minha boca, zarakarabaladai. Somente creia, herekerebalalai. Somente creia, zerekerebaladai. Haralakarabaladai. Santo Deus, Santo Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Paizinho. Nos humilhamos diante da Tua presença. Nos ajuda, Pai, a viver de uma forma digna com a Tua missão. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a honrar o Teu nome em cada relação. Nos ajuda, Deus amado, a testemunhar o Evangelho de Cristo genuinamente. Nos ajuda, Deus amado, a não envergonhar o Teu nome, a não adulterar contra Ti intempestivamente. Nos ajuda a ser santo como o Senhor é santo. É o Senhor que nos santifica. Purifica, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Usa-nos para louvor da Tua glória. Usa-nos para louvor da Tua glória. Que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Nos ajuda, Deus amado, a cumprir a verdadeira missão. Nos ajuda a cumprir a verdadeira missão. Aplaudam o Senhor.